Bom dia a todos! Nós iniciaremos agora a apresentação da cidade de Alcobaça, Caravelas e Eunápolis, que fazem parte da microrregião de Porto Seguro. Falaremos também de seus aspectos socioeconômicos e ambientais. Alcobaça é um município brasileiro do estado da Bahia. Localiza-se a uma latitude de 17 graus 21,31 sul e a longitude é 39 graus 11,53 oeste, estando em uma altitude de 16 metros. A população estimada pelo IBGE 2020 era de 22.490 habitantes e possuindo uma densidade demográfica de 14,36 habitantes por quilômetro quadrado, em uma área territorial de 1.477,9 quilômetros quadrados. Índice de Desenvolvimento Humano de Alcobaça é 0,608. O prefeito atual é Gilvaldo Muniz e o aniversário é dia 12 de novembro. O CEP é 41.745.002 e o nome gentílico é alcobacense. Educação. Como podemos observar o gráfico ao lado, a taxa de escolaridade entre 6 e 14 anos é de 96,5%, tendo o IDEB do ensino fundamental, rede pública, é de 4,8%. E o ensino fundamental 2, também rede pública, é de 3,2%. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre economia. O percentual de receitas oriundas de fontes externas é de 89,9%. O total de receitas realizadas é de 50.627,99 vezes 1.000. Agora, as despesas é de 53.604,61 vezes 1.000. E o PIB é de 11.365,43. Trabalho e rendimento. Em 2018, o salário médio mensal era de 1,8 salários mínimos. A proporção das pessoas ocupadas em relação à população era de 7,7%. E considerando os domicílios que têm um rendimento até meio salário mínimo, colocou a Alcobaça na posição de 343 de 415 em relação às cidades da Bahia. E na posição de 2003 de 5.570 em relação às cidades do Brasil. E para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde. Mortalidade infantil, como vimos no gráfico, é de 23,89 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos. Bom dia, meu nome é Raniele e eu vou falar sobre os aspectos naturais e ambientais de Alcobaça. Bom, o território e ambiente de Alcobaça possui 31,7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 75,8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 4,6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, na presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio. Quando comparado com os outros municípios do estado da Bahia, fica na posição de 155 de 417, 143 de 417 e 230 de 417, respectivamente. Já quando ela vem sendo comparada com outras cidades do Brasil, a sua posição é de 3.033, de 5.700, 2.714, de 5.570 e 3.563 de 5.570, respectivamente. Alcobaça é composta por elementos naturais e socioeconômicos conectados e integrados que formam uma unidade constante de circulação de energia e matéria nos sistemas naturais e antrópicos. Em virtude desse cenário, esse trabalho tem como objetivo de colaborar e ordenar o uso de ocupação
da terra do município de Jocobassa, a partir da execução de uma proposta de zoneamento geoambiental na escala de 1/50.000. O município está localizado no extremo sul do estado da Bahia e se tornou cidade dia 23 de abril de 1855. Inclusive, ontem foi o aniversário da cidade. A microrregião Caravelas é administrada pelo prefeito Silvio Ramalho e os seus vereadores. Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos como IPTU, ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. O prefeito também trabalha junto com os vereadores que representam os cidadãos no legislativo municipal. Os vereadores decidem a criação de políticas públicas, têm a obrigação de fiscalizar o uso de dinheiro pelo executivo e analisar a lei orçamentária anual, que estabelece as despesas do ano seguinte do município. Os vereadores representam 21.437 habitantes em uma área total de 2.396,608 km². A cidade baiana tem um PIB de 182.527,645. O PIB per capita é de 8.317,50. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é considerável médio com 0,616, tem como base indicadores da saúde, a educação, que a taxa de escolarização na cidade de 6 a 14 anos é de 95,4%, e também a sua renda. A desigualdade é de 8,9 habitantes por quilômetro quadrado. O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2 salários mínimos. Isso numa porcentagem de 46% da população. A taxa de desemprego em 2010 era de 13,59%. A divisão do PIB em 2014 foi feita da seguinte forma. Foi dividida para o setor primário, a extração de matérias-primas, o setor secundário, a indústria, o setor terciário, venda de serviços e bens imateriais, para também a administração pública, impostos. O total foi de 287.037.000. Projetos administrativos na microrregião. Dia 19 de fevereiro de 2021, os órgãos administrativos de Caravelas e o Banco do Nordeste se reuniram para uma possível parceria com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo e geração de emprego, renda no município, ato que irá ajudar muitas pessoas que estão desempregadas. Foi feita uma pesquisa do perfil socioeconômico dos pescadores ribeirinhos de Caravelas, pois no município, nos anos de 2002 e 2003, realizaram um grande investimento da Aracruz Celulose, empresa produtora de papel em instalações portuárias, para atender seus programas de produção e comercialização. Essa situação gera impactos nos índices socioeconômicos relacionados à população local. O trabalho evidenciou um perfil socioeconômico bastante baixo dos moradores, baixa escolaridade, níveis de renda muito reduzidos, técnicas rudimentares de produção, capacidade profissional praticamente inexistente, desconhecimento de outras opções produtivas como aquicultura e etc. Com isso, foi perceptível que a única forma de sobrevivência desses moradores são essas atividades de pequena escala. Espero que todos tenham compreendido um pouco dos aspectos socioeconômicos de Caravelas e a ação administrativa que atua sobre ela. Obrigada pela atenção. Na região planície costeira de Caravelas, predomina a categoria alta de vulnerabilidade ambiental, ocupando uma área total de 323,91 km² e cerca de 55,79 e abrangendo os terraços arenosos, formados por depósitos de areias litorâneas, regressivas quaternárias. São áreas bastante planas e que apresentam micro-relevo em forma de cordões litorâneos. Morfologia constituída de cristais alternadas de áreas deprimidas, úmidas. E também com lençol freático aflorante. Em quase toda sua extensão preponderam-se os neossolos quartzarênicos e os espodossólicos hidromórficos, recobertos pela vegetação da mata seca de restinga ou pela silvicultura de eucalipto, tendo diversos usos associados, tais como pastagens, áreas agrícolas, áreas florestais.
Apresenta também 24% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 41,5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 9,8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. Também tem a presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio. Irei apresentar sobre os aspectos socioeconômicos da cidade de Eunápolis. Bom, Eunápolis é um município do estado da Bahia com população de 100.193 habitantes. Isso é de acordo com o último censo. Mas a estimativa feita em 2020 é de que a população esteja em 114.396 pessoas. Essa cidade possui uma área de 1.425,970 km². Seu clima é o tropical e sua altitude é de 189 metros. Vamos falar agora sobre economia. A renda per capita de Eunápolis é de aproximadamente R$ 33.900,77. Seu PIB é de R$ 25.735,13. Isso é de acordo com a pesquisa feita em 2018. E o IDH de 0,677. Conforme a pesquisa mais recente que eu achei, que foi a de 2010, o coeficiente de Gini é de 0,5.877. Lembrando também que esse coeficiente pode ser chamado de índice de Gini, e ele é um dado estatístico utilizado para avaliar riquezas, distribuição de riquezas em determinados locais. A cidade é administrada pela prefeita Cordélia Torres de Almeida, que vai aparecer aqui a fotinha dela, e também por mais 14 vereadores. Os órgãos municipais são dirigidos pela Câmara Municipal e também pela Prefeitura. Como podemos ver aqui no organograma, temos também as secretarias municipais e também os procuradores gerais. Agora irei falar sobre trabalho em Eunápolis. No ano de 2018, tinha um salário médio mensal de 2,3 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação ao total de número de pessoas era de 20,9% da população. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, havia 38,3% da população nessas condições. Agora entraremos num assunto bastante importante, que é a educação em Eunápolis. Lá, a taxa de escolarização entre 6 a 14 anos é de 96,2%. Isso é segundo uma pesquisa de 2018, a mais recente que eu encontrei. As matrículas no ensino médio são de 4.335. Já no ensino fundamental, as matrículas chegam a 17.645. Nessa cidade possui 52 escolas de ensino fundamental e apenas 11 escolas de ensino médio. A taxa de mortalidade infantil média na cidade de Eunápolis é de 16,49 para cada 1.000 nascidos vivos. E há 46 estabelecimentos de saúde, SUS, nesse município. Dando continuidade na apresentação, falando sobre os aspectos ambientais da cidade de Eunápolis. Bom, Eunápolis apresenta cerca de 37,4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 75,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 8,8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou seja, com a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Segundo dados do censo de 2010, apenas 90% da população urbana e 59% da população rural possui abastecimento de água da rede geral. A coleta de lixo por serviço de limpeza é feita em 95% da população urbana e 74% da população rural. E o esgotamento sanitário é feito pela rede geral de esgoto ou pluvial em 29% da população urbana e 9% da população rural.
Os problemas que ocorrem nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais geram impactos diretos sobre a vida da população nas áreas urbanas. 2% dos domicílios de Eunápolis estão sujeitos a risco de inundação. De 2013 a 2019, não foram registradas enxurradas, inundações ou alagamentos. Agora falando sobre o investimento em Eunápolis, um dos aspectos ambientais que se tornou um benefício na cidade foi a implantação da ISO 14001 na empresa de consultoria ambiental Floran Engenharia e Meio Ambiente. A ISO 14001 é uma norma da ABNT que tem como objetivo principal especificar os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental, possibilitando que todas as organizações, independente do seu porte, desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios. A Floran foi escolhida por ser uma empresa de grande importância regional, atuando em todo o Nordeste do Brasil, com 11 anos de experiência em projetos ambientais de grande porte, principalmente na Bahia. A execução dessa norma trouxe resultados positivos nos programas ambientais, com redução significativa de custos, no entendimento dos aspectos e impactos internos e externos da empresa, na relação interpessoal interna e externa, maior desenvolvimento dos produtos e entendimento dos processos. Obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado, né, e que tenham entendido todo o conteúdo. Muito obrigado pela atenção.